Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos estar de novo aqui. Ontem tentamos e não foi gravado, então estou aqui novamente. E nós estamos estudando em Gálatas, capítulo 3 e 4 agora. Semana passada nós começamos a ver esta e vimos que Paulo é muito capaz, como foi treinado fariseu, para argumentar. E nesses dois capítulos, Paulo usa 6 argumentos diferentes para provar que Deus salva os pecadores pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Então, eu vou pedir que Gabriel, você pode nos dirigir no oração? Sim, Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse culto especial. Obrigado, Senhor, pelo apóstolo Paulo, que veio nos trazer grandes ensinamentos para poder, Senhor, crescermos com seus filhos amados, Senhor, crescer na tua graça. Obrigado, Senhor, pelo meu irmão Ismael que está aqui, pelo pastor Roberto, e também pelos que estão assistindo ou que ainda vão assistir dos nossos irmãos. E também, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo salvação para a casa de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Semana passada eu apresentei os 6 argumentos e disse alguma coisinha sobre cada um. O primeiro argumento é o argumento pessoal. Paulo pede aos crentes das igrejas da região de Galácia que recordem sua experiência pessoal com Cristo quando foram salvos. O segundo argumento foi em versículos 6 a 14, o argumento bíblico. Para isso, ele cita 6 passagens do Antigo Testamento para provar seu ponto. E o terceiro argumento é o argumento lógico, dos versículos 15 a 29. Aí ele raciocina com seus leitores com base no que é uma aliança e como ela funciona. E depois, capítulo 4, versículos 1 a 11, ele dará o argumento histórico. E agora ele explica o lugar da lei na história de Israel. E nesse ponto, o amor de Paulo por seus filhos na fé torna-se mais evidente. E daí surge outro argumento, que é o quinto, o argumento sentimental. Versículos 12 a 18 do capítulo 4. Onde ele apela para que se lembrem de seu amor e do seu relacionamento feliz no passado. Mas então Paulo volta ao seu raciocínio próximo e conclui com seu último argumento, que é o argumento alegórico, que vamos ver no futuro, versículos 19 a 31 do capítulo 4, baseado na vida de Abraão e seu relacionamento com Sara e com Agar. Então, vamos ver agora o argumento pessoal. Para isso, nós vamos ler versículos 1 a 5. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 5. Normalmente, só temos um estudo bíblico durante a semana, né? E hoje à noite, estamos fazendo a segunda vez, porque só as pessoas que estavam aqui, que não foi gravado. E hoje à noite temos pessoas aqui ainda, né? Que não estavam. Né? Então vamos ler versículos 1 a 5. Versículos 1 a 5, Paulo usa umas palavras bem fortes. Né? Vamos ler então. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós?
só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, sois vós acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, com esse argumento, Paulo pede aos crentes das igrejas da Galácia que recordem sua experiência pessoal com Cristo quando foram salvos. Lembram do passado, quando aceitou Cristo, né? E nestes primeiros versículos encontramos uma palavra que podemos chamar chave. E a palavra padecido, versículo 4. Paulo pergunta se eles tivessem padecido, sofrido, experimentado tantas coisas em vão. O argumento da experiência cristã parece muito sábio para começar, porque Paulo estava com eles quando eles confiaram em Cristo, quer dizer, quando eles aceitaram Cristo. Pode ser que Paulo era a própria pessoa que levou uma boa parte deles individualmente a Cristo. Ele deseja que eles param para tornarem a lembrar o que foram ensinados quando ele estava com eles e de que ele pregava naquele tempo. Claro, argumentar a partir da experiência pode ser perigoso, porque as experiências podem ser falsificadas, não lembrados, e podem ser mal interpretadas. Né? A experiência subjetiva deve ser equilibrada com a evidência objetiva, porque as experiências podem mudar, mas a verdade nunca muda, a palavra nunca muda. Paulo, então, equilibra a experiência subjetiva dos irmãos em Cristo, das igrejas da Galácia, com o ensino objetivo da palavra de Deus, que não muda. Era óbvio que todas essas pessoas, membros das igrejas de Galácia, haviam experimentado algo em suas vidas quando Paulo visitou pela primeira vez eles. Mas os judaizantes, depois de algum tempo, vieram e os convenceram de que sua experiência não estava completa, ensinando que eles precisavam de algo mais. E esse algo mais era a obediência à lei de Moisés. Esses falsos mestres os enganaram e os transtornaram em tolos. Ao chamá-los de insensatos, palavra muito forte, anuaitos na língua grega, Paulo está usando realmente a mesma palavra que Cristo usou aos seus discípulos enquanto caminhavam para Emaús. Lembra? Foi traduzido outra palavra. Essa palavra, anuetos, foi traduzido e encontramos outra palavra, mas sabe qual é a palavra? Vamos para Lucas 24 e vamos ver outra palavra forte na tradução dessa palavra grega muito forte. Capítulo 24. Lembra que Jesus estava caminhando e encontrou dois homens que tinham voltado de Jerusalém, tendo quase desistido de seguir os ensinos de Cristo. Eram desapontados, acharam enganados, e eles estavam conversando, falando sobre as coisas que tinham acontecido quando Cristo
crucificado, né, e sepultado. E eles acharam que ele era propriamente o Messias, quer dizer, aquele que virá e estabelecer o reino de Israel. Ele fará isso, mas primeiro nós entendemos que ele tinha que vir primeiro para nos salvar-nos. E então ele chegou junto com eles e perguntou que estavam tão tristes. E eles acharam incrível que ele não estava ouvindo de tudo, né? Não, quer dizer, não estava a par de tudo que tinha acontecido. E então Jesus falou no versículo 25: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua morte, na sua glória. Então, Paulo está usando a mesma palavra na língua grega, traduzido no livro das Gálatas como insensatos e no livro de Lucas, nécios. Mas nesses dois versículos pode ser entendido quase como espiritualmente estúpidos, porque não tinha crido, não tinha entendido tudo que foi ensinado. E faz nos lembrar de Isaías 53. Quem nos deu crédito à nossa pregação? Então, versículo 1. Paulo diz: ó insensatos Gálatas. Podemos dizer que esses crentes, se lembra, esses crentes são crentes em várias igrejas. Não existia uma igreja na cidade de Galácia, não tem cidade de Galácia, é a região de Galácia. E houve várias igrejas, como podemos ver em versículo 2 do capítulo 1, e Paulo, o apóstolo, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia. E parece que quando Paulo explicou a salvação para eles, eles praticamente tinham visto Cristo. Tem pessoas que sabem descrever algo de tal maneira que a gente se sente ali, né? E parece que Paulo tinha esse dom. Então, no sentido, podemos dizer que eles viram o Filho de Deus. E lembra, Paulo, a maneira dele pregar e ensinar está escrito em 1 Coríntios 2:2, onde ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Era assim que Paulo sempre ensinava em todo lugar, e com tal eficácia que as pessoas quase puderam ver Jesus crucificado por eles na cruz. Agora, podemos ver outra coisa, outra frase. As palavras foi evidenciado. Traduz uma palavra grega que significa retratado publicamente ou pintado diante dos olhos. Assim como colocamos informações importantes em um cartaz e o exibimos em um lugar público. Paulo apresentou Cristo abertamente aos Gálatas com grande ênfase em sua morte pelos pecadores na cruz, como ele morreu na cruz. E a esse crucificado, né? Eles ouviram esta verdade, acreditaram e eles obedeceram. E como
Resultado, nasceram na família de Deus, foram salvos. Eles receberam de Deus o Espírito Santo. Olha o versículo 2. Só quiser saber isto entre vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da palavra? O Espírito Santo é mencionado 18 vezes nesta epístola. O Espírito Santo é mencionado 18 vezes nesta epístola e desempenha um papel importante na defesa de Paulo do Evangelho da graça de Deus. A única evidência real de conversão é a presença do Espírito Santo na vida do crente. E, por exemplo, em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 9, ele escreveu, Romanos capítulo 8, versículo 9, e nós lemos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo faz uma pergunta importante, voltando para Gálatas 3, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro, só poderia haver uma resposta. O Espírito entrou em suas vidas porque eles confiaram em Jesus Cristo. Ou para os judeus, confiaram no ungido Salvador, Jesus Cristo. É importante que entendamos a obra do Espírito Santo, o que ele faz na salvação, na vida de um crente. O Espírito Santo, em João capítulo 16, versículos 7 a 11, o Espírito Santo convence o pecador perdido e revela Cristo a ele. João 16, 7 a 11. Agora, o pecador pode resistir ao Espírito ou ceder ao Espírito e confiar em Jesus Cristo. Por exemplo, em Atos capítulo 7, versículo 51, está escrito: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Quem falou isso? Estevão. Em segundo lugar, quando o pecador crê em Cristo, ele nasce do Espírito. E Jesus Cristo mesmo nos ensinou isso em João 3. João 3. Vamos lá. João 3. Nós lemos em João 3, Jesus falando com Nicodemos, aquele fariseu, um homem príncipe dos judeus, um homem provavelmente idoso e que tinha vivido toda a vida na palavra, e Jesus disse para ele: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lembra como Nicodemos, ele ficou meio confuso, né? Ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? A única maneira para nascer corporalmente é dessa maneira, né? E ele não entendeu bem a salvação. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Você já nasceu uma vez na carne, só basta. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Você é necessário vos nascer de novo do Espírito. O vento assopra onde quer,
e ouvis a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando o pecador crê em Cristo, ele nasce do Espírito e recebe uma nova vida. Em terceiro lugar, o Espírito Santo também batiza o crente para que se torne parte do corpo espiritual de Cristo. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Veremos versículos 12, 13 e 14. 1 Coríntios 12, versículos 12 a 14. E nós lemos: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E em quarto lugar, ele sela o crente como garantia de que um dia compartilhará da glória de Cristo. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 1. Virando as páginas, Efésios capítulo 1. Vamos ler versículos 13 e 14. Vamos ler começando com o versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, então pode entender, está falando sobre crentes, versículo 13 agora, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então ele nos sela e ele propriamente é o penhor. O que é penhor? Garantia. Garantia. É a garantia, é o primeiro pagamento, o pagamento inicial que garanta todo o resto, que fecha o negócio. Uma vez que o Espírito Santo faz tanto pelo crente, isso significa que o crente tem uma responsabilidade para com o Espírito Santo, que vive em seu corpo. Em 1 Coríntios capítulo 6, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, nós lemos: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O cristão deve andar em espírito. Deve andar em espírito. Vamos para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, lemos versículo 16. Digo, porém, Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16, nós lemos: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual
forma esse verbo andar, o verbo andar, está no qual tem imperativo, né? Uma ordem. Andai em espírito. Versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Lendo a palavra, orando e obedecendo à vontade de Deus. Esse é andando no espírito. Se o crente desobedece a Deus, então ele não está andando no espírito, ele está fazendo outra coisa, ele está entristecendo o espírito. Efésios 4, versículo 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E se o crente persistir em fazer isso, ou desobedecer, ele pode também extinguir o Espírito. Vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz aqui: não extingais o Espírito. Isso não significa que o Espírito Santo o deixará, ou que morreu, porque Jesus prometeu que o Espírito permanece para sempre. Lembra? Ele disse em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco de vez em quando? Não. Para que fique convosco para sempre. Qual é o mesmo versículo? João 14,16. João 14,16. Extinguir o Espírito Santo significa que o Espírito Santo não pode dar ao crente a alegria, o poder que ele precisa para a vida cristã diária. Quer dizer que o Espírito Santo está sendo impedido de agir na vida desse crente, porque está extinguido. Os crentes devem ser cheios do Espírito. Efésios 5,18. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esta é uma experiência contínua, ficar controlados pelo Espírito, cheios do Espírito. Assim, em sua experiência da conversão, os crentes da região das igrejas da Galácia receberam o Espírito pela fé e não pelas obras da lei. Isso leva Paulo a essa outra pergunta, né? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação de fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? A palavra carne aqui não se refere ao corpo humano, mas sim à velha natureza do crente. O que quer que a Bíblia diga sobre carne, geralmente é negativo. Nós não vamos ler, mas Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 7, fala negativo sobre a carne. Romanos 7, 18, vamos ler esse versículo. Romanos 7, 18.
Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço por causa da carne. Podemos ler também Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, a circuncisão espiritual, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Visto que fomos salvos pelo Espírito e não pela carne, pela fé e não pela lei, é razoável que continuamos então em espírito. A ilustração do nascimento humano é apropriada aqui. 2 pais humanos são necessários para uma criança seja concebida e nasça fisicamente. E 2 pais espirituais são necessários para uma criança nasça na família de Deus. Vamos para... Lembra que nós lemos em João capítulo 3? Vamos voltar lá. João capítulo 3. João capítulo 3, Jesus disse, na verdade, versículo 5, primeiro versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E vamos agora para 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vou chegar lá. Capítulo 1. Vamos ver versículos 22 a 25. Purificado as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quando uma criança normal nasce, ela tem tudo o que precisa para viver, não é? Nada precisa ser adicionado depois. Quando uma pessoa aceita Cristo e nasce na família de Deus, se torna filho de Deus, nascendo espiritualmente, nada precisa ser adicionado a ele também. Tudo o que é necessário é que a criança tenha comida, exercício e purificação, lavagens. Tanto carnalmente, fisicamente, como espiritualmente.
Seria estranho se os pais tivessem recebido um neném, nasceu, e tem que voltar mês que vem para receber os dedos dos pés. Agora que chegou a receber os dedos dos pés, a mês que vem você volta para pegar as orelhas. Né? Seria muito estranho, incompleto, né? Não é assim. Paulo diz, tendo começado pelo Espírito, nada precisa ser acrescentado. Ande no Espírito e você crescerá no Senhor. Eles experimentaram milagres de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 5, nós lemos isso. Obviamente, houve alguns milagres ocorreram naquele tempo. Versículo 5, ele diz, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O mesmo Espírito Santo que entrou no crente na conversão continua a trabalhar nele e através dele para que todo o corpo seja edificado. O Pai continua a suprir o Espírito com poder e bênção. E isso é feito pela fé e não pelas obras da lei. A frase entre vós também pode ser traduzido dentro de vós. Esses milagres, portanto, incluiriam mudanças maravilhosas na vida dos cristãos, bem como sinais e maravilhas na comunhão da igreja. Quando eu estive estudando no Instituto Bíblico de Moody, o Warren Wiersbe era o pastor da igreja Moody, lá em Chicago. E ele relatou uma vez uma conversa que ele tinha ouvido. E essa conversa tinha ocorrido entre um cético e um crente novo que antes vivia como bêbado. Então, o cético perguntou a esse novo crente: você realmente acredita nos milagres da Bíblia? E o crente respondeu bem sério: claro que sim, eu creio. O cético então perguntou, rindo: você quer dizer que realmente acredita que Jesus poderia transformar água em vinho? O crente respondeu: claro que acredito. Em minha casa, ele transformou o vinho em comida, roupas e imóveis. Interessante, né? Boa resposta. Boa resposta. Então, aqui nós vamos terminar e semana que vem vamos ver o argumento bíblico. E tendo tempo, vamos passar para o terceiro argumento, que é o argumento Terceiro. Lógico. Esse é muito comprido. Mas então, né? Vamos encerrar a nossa. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de ter Tua Palavra, podemos levar para casa, podemos ter conosco sempre, Pai, podemos ler diariamente. Pai, fala aos nossos corações através da Tua Palavra. Ó Pai, que cada crente toma o tempo para ler diariamente
tua palavra. Pedimos isso, Pai. Faz-nos meditar na tua palavra, para que podamos crescer na graça que há em Cristo Jesus. Para que podamos crescer no conhecimento da tua palavra. E também, Pai, em nome de Cristo, em nome de Cristo nós te louvamos. Amém. Obrigado.